Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo ao canal do IAG, a mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Louvado seja Deus pela sua presença. Eu estou muito feliz porque estamos começando um novo trimestre com uma temática que certamente será uma grande bênção para todos nós, que é o estudo sobre o livro de Êxodo. É uma jornada rumo à Terra Prometida. Vamos analisar todo este maravilhoso, fantástico livro. Vamos conhecer mais a respeito de Deus, da sua vontade para nós e daquilo que Deus pede para que façamos ou deixemos de fazer também. Eu peço que você curta este material, possa compartilhar nas suas redes sociais. Caso você não seja inscrito neste canal, se inscreva, ative as notificações também para que você seja avisado de conteúdos semanais que postamos aqui no canal. E a sua participação também no chat ela é muito importante, deixando pedidos, agradecimentos que nós temos orado aqui no IAG, comentários pertinentes da lição também, enfim, até comentários que sejam um contraponto daquilo que eu possa falar e apresentar. Se sinta à vontade, a sua participação ela é muito importante. Então eu quero mostrar aqui a nova lição. Se você não adquiriu, adquira no site da Casa Publicadora Brasileira esta lição, que certamente será uma grande bênção para todos nós. Neste Lições para a Eternidade já trabalharemos a introdução e a primeira lição. E caso você não consiga comprar o livro físico, existe um aplicativo desenvolvido pela Associação Geral chamado Sabbath School. E neste aplicativo você pode selecionar o idioma e acessar a lição na íntegra. É um aplicativo da igreja, então não é um erro, enfim, buscar um PDF paralelo, nada do tipo. Então você pode acessar diretamente este material. Eu tenho uma novidade maravilhosa. Na lição passada eu estive gravando as lições sozinho, mas neste trimestre eu tenho a presença de um convidado muito especial. Ele tem estudado os livros do Antigo Testamento, porque ele será o professor do Antigo Testamento aqui na escola missionária que temos. E quem estará comigo é o Moses Coutinho. Moses, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma pelo alegria. convite. É uma alegria para mim poder realmente compartilhar os conhecimentos que Deus tem compartilhado conosco, né, através do estudo do Antigo Testamento. Vai ser uma grande bênção essa lição, com certeza. Tem muitas lições espetaculares para a nossa vida. Amém. E é possível que a maioria de vocês que tem nos assistido e ouvido agora já conhece o Moses, ele já gravou diversas lições, mas caso não conheça, então durante este trimestre estaremos trabalhando essas lições, esses temas, né, de uma maneira conjunta. Que Deus abençoe sua vida. Então pega aí o papel, a caneta, presta atenção em todos os comentários. Você, professor da Escola Sabatina também, traremos informações que a lição não trouxe. A lição está bem escrita, está bem desenvolvida, mas é uma proposta aqui também nossa trazer outros tópicos, enriquecer a lição, torná-la mais robusta. Então, se prepara para que você possa fazer um bom comentário no sábado, uma boa participação, ou como professor, estar mais capacitado para dirigir a sua unidade no estudo e na recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vamos começar com uma oração. Eu peço que você feche os seus olhos. Sendo possível, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um Lições para a Eternidade, por mais um trimestre que se inicia de estudo da Tua Palavra, que não sejamos apenas estudantes, mas praticantes também daquilo que aprendermos e que o Teu poder seja operado em nós. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado pelo engajamento de todas essas pessoas, que a Tua graça esteja sobre elas, sobre a família delas, e também já, de antemão, entregamos todos os pedidos que são feitos aqui neste canal em Tuas mãos, para que seja feito de acordo com a Tua santa vontade. Amém. Ilumine a nossa mente agora pelo Teu Santo Espírito. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de iniciarmos no tópico da introdução da lição, muitos perguntam aqui no chat o que é o IAG, o que vocês são, onde vocês estão. Nós acabamos de postar, praticamente, é um vídeo recente, faz poucos dias. Nós postamos então aqui num canal um vídeo explicativo de quem somos, o que é o IAG. Então acesse
este material aqui no canal para que você possa conhecer um pouco mais quem somos e o trabalho que realizamos. Vamos dar início então, Moses? Vamos para cima. Maravilha. Então vamos para a introdução. O autor dessa lição, eu não sei pronunciar corretamente o seu nome, Giri Moskala. Ele é professor de exegese e Antigo Testamento na Andrews. Então, se assim eu pudesse dizer, é uma das autoridades do Antigo Testamento da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele é autor dessa lição. E o livro de Êxodo, ele expressa, né, ações maravilhosas, espetaculares de Deus. Nós temos o livro de Gênesis, que mostra Deus criando os céus e a terra de uma maneira poderosa. Depois nós temos a história do dilúvio também, que é impressionante, de Abraão, o chamado que Deus faz a Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão. Então, a história também de José, culminando já para o livro de Êxodo, os hebreus descendo para o Egito. Então nós temos aí toda a história do livro de Êxodo, que vai apresentar ações maravilhosas de Deus. E o livro de Êxodo vai apresentar Deus também como aquele que ama se relacionar, aquele que ama salvar, redimir, aquele que se compadece dos que são oprimidos e marginalizados. Então certamente será um livro, uma jornada, né, para conhecermos mais a respeito deste Deus a quem servimos, que é maravilhoso. Amém. É interessante nós notarmos uma coisa, pastor, quando nós, aqui na nossa visão ocidental, né, quando nós vamos colocar um título em alguma coisa, nós colocamos um título que apresenta o conteúdo. Ou seja, se eu vou fazer um livro sobre agricultura, eu vou falar bases para a agricultura, alguma coisa assim. No caso do texto bíblico, especialmente o hebraico, o povo, os que escreviam, né, eles tendiam a colocar a primeira palavra do livro. No caso aqui, seria no de Gênesis, Bereshit. Em Êxodo é um pouco diferente. Em Êxodo foi mudado, colocaram um título grego, né, que seria Êxodo, que significa saída. Mas, independente do título, é bom nós termos, para nós, quando vamos estudar, uma noção de qual é o tema tratado por aquele livro. Isso nos norteia muito no caminho que nós vamos seguir. E se nós olhamos para o Gênesis, primeiramente, nós podemos colocar, em vez de o tema do Gênesis ser começo, poderíamos colocar a aliança de Deus com seu povo. É verdade. A criação, na verdade, é tratada nos 2 primeiros capítulos. E é só isso, mas tem 50 capítulos. E aí os outros 50 são tratando da aliança de Deus com seu povo. Então o tema desse livro seria esse. E isso nos conduz ao título do Êxodo. Ao título não, na verdade é o verso para memorizar do Êxodo. Que eu não sei se você já me permite entrar aqui. Claro, com certeza. Vamos entrar aqui, ó, em sábado, né? Qual é o verso para memorizar? Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Eles clamavam, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se do quê? Da sua aliança. Da sua aliança, Gênesis, tudo que veio até ali, né? E inclusive o momento deles chegarem no Egito estava predito no livro da aliança inicial, que era o Gênesis. Ou seja, nesse momento aqui Deus vai começar a cumprir e dar continuidade, na verdade, à história da aliança que foi feita com o seu povo no Gênesis. E esse livro, ele não é somente um livro histórico. Além de ser um livro histórico, ele é um livro que tem grandes aplicações para o povo de Deus hoje e instruções diretas também. Nós não somos dispensacionalistas. Nós não cremos que tudo que está aqui é simplesmente para o povo judeu. Então, para nós, muita coisa daqui vai ser útil diretamente. Nós temos uma leitura espiritual do texto. Exatamente. Há textos que vão ser de maneira direta e literais para nós, e há outras coisas que são totalmente aplicáveis à nossa experiência como cristãos. Então, é um livro muito rico, realmente. E o que você está falando é exatamente o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versos 6 e 11, e o autor apresenta o versículo 11 de 1 Coríntios 10 na introdução, que diz o seguinte: ora, todas estas coisas, e ele traz... e aqui ele, não o autor da lição, mas Paulo, traz histórias do Pentateuco, do Êxodo também, ali de Deuteronômio, Números. Todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e a palavra aqui figuras é typos no grego, ou seja, uma sombra e tem uma realidade, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Então, de fato, Paulo, inspirado por Deus, diz que nós temos que extrair lições espirituais e que essas histórias foram registradas como tipos para nós, ou seja,
para nós acertarmos onde eles acertaram e não errarmos onde eles erraram Exatamente. e cumprirmos os desígnios de Deus. Assim como nós temos a saída do povo de Israel do Egito, nós temos de um contexto de escravidão, que falaremos assim, nós também, no retorno de Cristo, ele é o nosso libertador. Assim como Moisés foi o libertador do povo, Deus, através de Moisés, libertou o povo, Jesus libertará o seu povo de um cativeiro espiritual de pecado também. E ele pode fazer isso agora, mediante o seu perdão, o seu poder, e também pela ocasião da segunda vinda. Então tem essa questão da tipologia também, né? Com certeza. Na verdade, se nós formos olhar o tema que nós poderíamos dar para o Êxodo, é libertação ou salvação. Nós poderíamos chamar dessa maneira o tema geral tratado pelo livro. Porque, continuando aqui o verso, Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e com Jacó, viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Ou seja, aqui o livro do Êxodo nos traz o que acontece quando Deus atenta para a situação do seu povo. É verdade. E quando o seu povo aceita o chamado dele também, né? E Moisés, como você falou, para mim, pelo menos já que é um dos personagens que eu estudei recentemente, é o personagem que mais em mais pontos, né? Tipifica o próprio Cristo. E o fato dele ser o salvador deste povo nessa situação específica também eu diria que é um dos principais, né? É verdade. E aqui falando da aliança com Abraão, a aliança com Abraão tem 3 aspectos. Deus prometeu que multiplicaria a descendência de Abraão, e pela descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas, e isso, é claro, tem, em última análise, uma aplicação ao próprio Cristo, que é o descendente, e também o segundo aspecto da aliança de Deus com Abraão é de que haveria ali uma aliança e um relacionamento redentivo, e o terceiro aspecto é uma terra. E nós vemos, a partir de Êxodo, Deus cumprindo de uma maneira tremenda esses 3 aspectos, né? O povo ele vai prosperar no Egito, Deus fará uma aliança com o seu povo, e a consumação da terra só vem com Josué, entrando na terra prometida, mas a partir do livro de Êxodo, nós temos, de uma maneira assim bem concreta, Deus cumprindo a aliança feita com Abraão. Então, ele lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e passou a executar a sua parte na aliança. Isso é maravilhoso. É lindo mesmo. E como Moses falou, né? O livro de Êxodo é um livro que trata da redenção, de libertação e de salvação. O que a gente pode entender dessa imagem aqui? A gente já falou um pouquinho do verso para memorizar. A gente tem aqui um bebê num cesto, numa água, com correntes, com uma foice. O que a gente pode extrair daqui? Eu vou até mostrar, porque pode ser que você não tenha a lição. Nós temos aqui, então, essa figura. O que a gente pode extrair dessa figura, Moses? Poderia dizer que essa figura resume bem, como é a da primeira lição, né? Ela não tem a intenção de resumir todo o livro, mas ela resume bem o contexto da lição de hoje, que é justamente, primeiramente, o nascimento de Moisés e como que ele foi salvo de maneira extraordinária. Nós vamos ver que o fato de Moisés ter sido colocado num cesto dentro de um rio e a princesa encontrar ele não foi casualidade, tudo foi guiado por Deus. E as correntes representando justamente a escravidão no qual o povo nasceu, e nós vamos ver também que Moisés escolheu estar sob o jugo da escravidão do que ganhar a glória de ser um rei do Egito. E vamos ver ele também, algo que vai ser mencionado ainda por último nessa lição, como símbolo da força humana, uma arma, que foi o que Moisés tentou usar para começar a cumprir a sua missão, né? Nós vamos ver tudo isso mais detalhadamente agora dentro da lição própria. Então, uma imagem aí que engloba aquilo que a gente vai trabalhar essa semana. Vamos então já para a lição de domingo, que fala sobre o povo de Deus no Egito. Então, nós sabemos lá o livro de Gênesis falando da história de José, que ele é vendido como escravo e ele vai para o Egito e tem uma grande fome e os irmãos descem para o Egito. Em resumo é isso, né? E José se compadece, perdoa, ama, daí tem a reconciliação. Então, Jacó, ou Israel, decide então descer com a sua família para o Egito e é recebido, obviamente, por José, e eles recebem uma terra mais para o norte, né? Uma terra chamada Gósen, e ali eles começam então a prosperar e terem fartura de pão e abundância, e eles começam então a se multiplicar. Mas tem uma reviravolta nessa história, né? Que tinha um faraó que conhecia José,
mas chega um faraó que não conhecia José. E qual que é a consequência de tudo isso? É o que a lição de domingo vem falando, né? E a respeito do nome do livro de Êxodo, os livros no hebraico, eles recebem o nome da primeira palavra que aparece. Então, se nós lermos Êxodo, capítulo 1, versículo 1, vamos ler lá? Êxodo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Estes, pois, são os nomes. Então, é o que o autor trouxe aqui da palavrinha em hebraico, Shemot, que é nome no plural, nomes. Então, no hebraico, o livro de Êxodo leva o nome de Shemot. Nomes de quem? Dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Daí vem falando aí a respeito dos 12 filhos. Então, eles prosperaram, mas teve uma reviravolta. O que aconteceu? Vamos trabalhar esse aspecto aí. Bem, se a gente volta um pouquinho antes, é importante nós tentarmos entender como eles prosperaram e por que eles prosperaram. Primeiramente, isso já estava predito que iria acontecer. Deus havia dito isso tanto para Abraão como para Jacó. Vamos ler aqui rapidamente como que Deus disse isso para Abraão, em Gênesis 15, 13. Deus diz assim, Gênesis 15, 13. E ele disse a Abraão: Saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E depois 14 fala: Também essa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois sairão com grandes posses. Ou seja, tanto o cativeiro como a saída estavam previstos. E, de novo, Deus reenfatiza isso para Jacó, que triste depois de julgar ter perdido seu filho José, agora tem a notícia de que ele está vivo. E tem dúvida quanto a subir ao Egito, e ele busca a Deus para saber se deve subir. Gênesis 46, de 1 a 3, diz o seguinte: E Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó? E ele disse: Aqui estou. E ele disse, o Senhor: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e eu também certamente te tirarei de lá novamente. Ou seja, estava profetizado que eles entrariam, cresceriam e sairiam. E para Abraão já estava profetizado até a escravidão, que aconteceria. Mas aí nós chegamos agora aqui. Por que o povo cresceu? O que fez com que tudo isso crescesse? 70 pessoas se tornassem ali milhões. Exatamente. A condição na qual o povo entrou foi muito favorável. Nós sabemos que houve uma fome, né? Um pouquinho antes. Uma grande fome, 7 anos de fome na terra inteira. E José, como um sábio administrador que foi posto sobre o Egito, ele fez algo incrível. Algo assim que, se Faraó era poderoso antes de José, depois Faraó se tornou o dono de tudo. Por quê? Porque ele guardou os grãos, plantou muito para essa época. Quando acabaram os grãos, entrou a fome, os egípcios iam até José para comprar alimento. E José vendia até que acabou o dinheiro. E eles deram o gado. E acabou o gado. Aí eles falaram, nós não temos mais nada. Aí eles falaram, então deem suas terras. Eles trocaram as terras por alimento. No final, só tinha as pessoas. E eles chegaram e falaram, olha, a única coisa que nós temos agora somos nós mesmos. Então nós nos entregamos como servo de Faraó. E eles se tornaram, todo o Egito se tornou empregado de Faraó dali por diante. Qual era o como assim? Como é que Faraó controlava isso? Tudo que eles produzissem depois que acabasse a fome, eles iam ter que dar o quinto para Faraó. Isso era a condição dos egípcios. Só que depois de tudo isso acontecer, chega quem no Egito? A família de José, a família de Jacó. E eles não foram obrigados a fazer nada disso. Além disso, eles receberam a melhor terra, mais produtiva do Egito. Até porque eles precisavam que tivesse pastagem sempre, porque eles eram criadores de gado. Então foi dado para eles a terra de Gósen, que era bem fértil, irrigada. E ali, sem nenhuma privação, eles foram alimentados durante todos os restantes dos anos de fome sem pagar nada. Tá tudo escrito. Eu não sei se eu vou lembrar aqui onde é que está escrito, se eu tenho referência. Mas muito interessante, muito importante isso. Mas realmente, tudo isso foi formulado dessa maneira. Tanto é que vamos ler aqui sim. Vamos ler aqui quando José se revela para os seus irmãos. Olhem só. Vamos lá. José e a fome não. Onde é que nós temos aqui a revelação? Aqui, 45. José revela sua identidade.
Olhem só o que diz aqui no verso 4. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por teres me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Uhum. Ou seja, por mais que parecia uma situação de abandono, Deus tinha dirigido absolutamente tudo. Aham. Ele sabia que eles iam chegar lá e iam crescer. Foram escravizados, sim, mas tudo foi conduzido por Deus para que eles tivessem a vida, Uhum. primeiramente, que é o mais importante, e para que eles se desenvolvessem em tamanho. E, depois de um tempo, eles estivessem prontos, então, para ser libertados como um grande povo, realmente. Uhum. Então, E o texto diz, né, que desceram apenas 70, mas quando eles saíram do Egito, Êxodo 12:37 diz cerca de 600 mil a pé somente de homens. Se nós fizermos aqui uma dedução que cada homem tem uma mulher e tem, no mínimo, um filho, a gente está falando que os quase 2 600 milhões, mil é um terço. Então, se a gente multiplicar aí por 3 ou quem sabe por 4, a gente vai ter aí mais de 2 milhões de pessoas. E é um número extremamente expressivo, substancial para aquela época que as civilizações, os povos ou até as cidades não eram numerosas igual nós temos hoje. Então, era um número de fato expressivo que, nessa multiplicação, trouxe uma ameaça para um novo governo do Egito, né? Eles se sentiram ameaçados. Eu posso entender dessa forma? O que causou essa reviravolta? Eles foram se multiplicando, se tornando fortes, prósperos, e daí os egípcios se sentiram ameaçados. Sim, teve várias coisas, né? Os fatos que foram referidos anteriormente quanto ao crescimento do povo, eles certamente motivaram esse faraó que não conheceu a José. Na verdade, ele não quis nem olhar para esses fatos. A nação egípcia deveria ser grata a José e a sua família. Uhum. Mas o que aconteceu está revelado no capítulo 1, no verso 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é o quê? Maior. É muito e mais poderoso do que nós. Exatamente. Ou seja, Israel já havia crescido tanto que agora esse rei, que não conhecia e também não queria conhecer, ele sente medo, né? E até tem uma questão histórica por trás disso, né? Que o Egito estava em certos conflitos com nações vizinhas e eles tinham saído recentemente de uma dominação de outra nação, os Ixos, Ixos. Uhum. e eles não queriam de jeito nenhum que aquilo voltasse. E como esses Ixos eram semitas também, eles temiam que o povo de Israel, em algum momento, se voltasse contra eles, se unisse com seus inimigos. Se unisse com os Ixos e dominassem por vez, né, o Egito. Alguns estudiosos até apontam a possibilidade de que o faraó que se compadece de José e traz ele para o palácio e o favorece, etc., provavelmente era um Ixo. E depois teve um faraó agora egípcio que se volta contra aqueles que eram semitas porque se sentiu ameaçado pela prosperidade e multiplicação aí daqueles que eram semitas. Sim. Então é possível a gente fazer essa leitura e é o que o texto está falando também, né? Claramente. Mas o que eu queria extrair aqui uma lição espiritual para todos nós é porque você tem um período considerável de abundância e prosperidade, mas depois você tem um período considerável de escassez, de escravidão, de opressão. E a gente tem que se ver nisso, né? Sim. A nossa vida é assim. Muitas vezes estamos prósperos materialmente e aí vem um período de escassez. Nós estamos prósperos na saúde, vem um período de uma enfermidade, prósperos em N situações e daí vem um período de escassez. Será que no período de escassez, de pobreza, de angústia, estamos servindo a Deus ou não? Porque no momento da prosperidade, da abundância, é fácil servir a Deus, porque nada falta, ou também a gente pode entender que é fácil se esquecer de Deus na abundância, né? Mas a gente tem que aprender, como Paulo fala lá em Filipenses, eu quero ler esse texto, lá no capítulo 4, que normalmente a gente lê apenas o verso que eu vou mencionar aqui, versículo 13. Filipenses 4, 13.
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas a gente não leu o verso 12. O que diz o verso 12? Sei estar abatido. Vamos ler desde o verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem o versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, eu posso ser fiel a Deus e manter a fidelidade na abundância, mas também na escassez. Essas duas realidades não podem interferir no nosso relacionamento com Deus, ou na maneira como enxergamos a Deus, na sua misericórdia, no seu poder libertador, de que Ele está conosco, tanto numa situação como em outra também. Sim, eu acho que, falando desse ponto, nós já entramos em segunda, falando sobre isso, né? E quando nós olhamos para a escravidão, quando nós olhamos para dificuldades no geral, é natural que as pessoas tendam a pensar que Deus não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, no sentido de que Deus, por ele ser bom e não querer que eu seja escravo, ele não pode ter conduzido para que as coisas acontecessem assim. Mas, na verdade, isso não significa necessariamente que Deus não está com você. Exato. Pelo contrário, Ellen White fala que o fato de os israelitas serem criadores de gado fazia com que eles fossem uma abominação para os egípcios. Isso, no domínio Ixo ou depois, não sabemos como era isso, mas se os israelitas tivessem sido colocados numa terra mais próxima ao Egito e tivessem se misturado ao Egito, provavelmente eles não se tornariam escravos, eles já teriam se misturado. O fato deles serem um povo diferente os levou a dificuldades. É verdade. Mas isso não significava que Deus não estivesse com eles, certo? Deus, pelo contrário, Deus sabia que aquilo aconteceria e Deus pretendia usar o povo para manifestar sua glória ao Egito e a todo o mundo. Se o povo tivesse mantido em mente isso e tivesse mantido em mente as promessas anteriores com fé, sem murmurar, sem murmuração, eles teriam sido uma luz muito maior do que foram. É verdade. Então, É verdade. nós Isso olhamos... dá para entender que a condição da escravidão, de certa forma, embruteceu o povo de Israel. Eles se esqueceram de muitas promessas, como você disse, né? Tanto que a gente vê esse povo depois lá com Moisés, já liberto, trazendo muita dificuldade, né? Muita obstinação, Sim. um pescoço duro, envolvidos com idolatria, que eles aprenderam aonde, né? Aprenderam no Egito. E a escravidão, eu diria que nem foi o problema em si. Foi o fato de estar tanto tempo no Egito. Porque a dificuldade, Paulo passou muita dificuldade, isso não embruteceu ele. Mas a convivência com o tipo de pessoa que você convive. Inclusive, eles mantiveram no Egito, e pelos cálculos que não vai dar tempo de nós fazermos agora, eles não ficaram 400 anos como escravos. Sim, é verdade. Até esse faraó se levantar, tinham passado pelo menos metade desse período já. Ou seja, foi aproximadamente 200 anos de escravidão. Então, eles tiveram tempo de conviver pacificamente e como escravos dos egípcios. Sim. Esse tempo, eu diria, com uma nação idólatra, foi o que mais causou dificuldade. Nós já estamos falando do futuro aqui, né? Sim, mas é interessante trabalhar. A gente está trabalhando assim o aspecto na condição de escravidão, que é o que a lição de domingo traz. Quais foram os resultados disso, né? E eu diria que os maiores problemas que Israel teve depois, principalmente no começo da saída do Egito, foi com os egípcios que saíram junto. Teve isso aí também. Eles foram os que deram início a grandes momentos estimulando de rebelião. E tal. Exatamente. O povo não foi o povo que pediu carne inicialmente. O povo no Egito, eles não tinham nada para comer. Quem falou que tinha pepinos, melões, carne, eram os egípcios que não eram escravos. Eles que queriam isso. Quem que mais desejava ter um bezerro de ouro para seguir? Quem iniciou tudo isso foi aquela companhia de gente egípcia, né? Mas não podemos com isso tirar o peso também de Israel, da sua responsabilidade. Né? Sim. Com certeza. E aquilo que o Moses falou, só para que, talvez se você nunca ouviu isso, quando a gente faz um estudo da própria cronologia, do chamado de Abraão, da descida depois do povo de Israel para o Egito, a gente pode dividir esse período em dois. São 215 anos de peregrinação, desde a morte do pai de Abraão, de Terá, e a peregrinação de Abraão, do povo, e 215 anos de cativeiro egípcio. É uma conta que tem que ser feita, não é o propósito agora, mas se você quiser estudar posteriormente, nos comentários bíblicos traz essa informação, é bem interessante isso.
Tanto que o verso fala de 430 anos de escravidão, mas tem também a questão da própria língua hebraica, a Nem fala tradução. necessariamente escravidão, os 430. Fala que eles estariam em terra estranha. Isso, Aparece em vários lugares, né? exato. Mas, Porque Canaã já era uma terra estranha. exatamente. Exatamente, não necessariamente só Tem o Egito. toda uma questão ao redor disso, né? O Egito era a nação que liderava todas as outras. Aham. Quando nós vemos a maneira como eles foram ao Egito, os próprios filhos de Jacó, tem uma hora que eles falam de uma maneira que dá a entender que o Egito era quem governava tudo. Era um império também, ele tinha um domínio Exatamente. até E eles se peregrinaram, estendendo ali para Canaã, exatamente, né? Uhum. peregrinaram em terra estranha mesmo. Sim. Mas é um outro ponto. E vamos avançar aqui já então para o contexto histórico, né? Nós temos aquele faraó que foi amigável com os hebreus, que é o que a gente já mencionou da história de José, mas daí vem um faraó que não conhecia José, que está lá em Êxodo 1, verso 8, que é o faraó Amés I, do ano 1570 a 1546 a.C. Lembrando que antes de Cristo as datas decrescem, elas diminuem, não aumentam, né? E depois, em seguida, veio Amenhotepe I, que é o governante que temia os israelitas e os oprimiu. Depois, mais tarde, vem Tutmés I, que emitiu o decreto para mandar matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. E a filha de Tutmés I, que é a Hatshepsut. É um nome difícil de falar, né? Mas é esse nome aí, Hatshepsut. Foi a princesa que adotou Moisés. E o faraó Tutmés III, que na verdade é filho de Tutmés II, que é marido de Hatshepsut, porém é de uma concubina. E fala um pouquinho para nós sobre isso, moço, que é interessante. Quando a princesa adota Moisés, qual que era a expectativa dela? E esse Tutmés III, que é o faraó do Êxodo, por que não foi o filho em si de Hatshepsut? Certo. Na verdade, o esposo de Hatshepsut, que era um faraó, né, por É o sua vez. Tutmés II. Exatamente. Uhum. Ele teve um filho não com Hatshepsut, até porque eu não me lembro se é que ela não tinha conseguido até aquele momento ter filhos. Se era estéreo, algo do Exatamente, alguma tipo, né? coisa aconteceu. E ela já tinha dificuldades com esse marido. E ele teve um filho com uma concubina. E se não tivesse um outro filho de Hatshepsut, trava a língua aí. Uhum. Inevitavelmente o filho da concubina se tornaria o líder da nação, o faraó. Obviamente ela não tinha interesse que isso acontecesse, né? E provavelmente ela estava ansiando por ter um filho, e foi isso que gerou, não posso dizer que gerou, mas talvez foi isso que influenciou ela a adotar Moisés com tanta facilidade, né? Uhum. Que ela talvez já estivesse esperando ter um filho que fosse dela, e ela adotou então Moisés. Nós vamos entrar nisso ainda, né? Mas esse era o contexto ali de quando ela finalmente encontra a criança. Uhum. Ela queria ter um filho para que o filho da concubina do marido dela não se tornasse o futuro faraó. Então, pelas informações históricas que nós temos do Egito, informações arqueológicas, é assim como cristãos adventistas que analisamos e estudamos a história, nós entendemos, encaixamos então toda a história da escravidão neste momento, né, nessa dinastia lá no Egito. E existem muitas informações, como o próprio autor disse, né, detalhes históricos sobre o período em que os hebreus estiveram no Egito ainda são desconhecidos. Tem muitos fatos que são desconhecidos. No entanto, a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro do Êxodo, como ocorre em toda a Bíblia. Mesmo que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Então, o que nós temos de acesso a informações históricas já nos é suficiente para entendermos todo o cenário, mas o que é mais importante, que nós temos o conhecimento todo e pleno, é a respeito das ações de Deus, do chamado de Deus, do trato de Deus com o seu povo também. Uhum. Sim. Bem, historicamente falando aqui, só um dado interessante, né? O primeiro capítulo, provavelmente aqui ele cobre um período de, se eu não me engano, é mais de 100 anos, talvez. Só o primeiro capítulo, porque é desde a entrada deles lá na terra do Egito até a ordem para matar os primogênitos. É menos, acho que era 70 e alguma coisa de anos. E a partir daqui, do nascimento de Moisés, no capítulo 2, são 40 anos até Moisés encontrar
a sarça ardente, Uhum. certo? Mais ou menos ele também. Na verdade, 80 anos. 80 80 anos anos, até o porque Moisés, chamado, né? exatamente, Uhum. Moisés foi chamado com essa idade. E depois do chamado de Moisés, uma série de capítulos aqui ocorreu em menos de 2 anos. Então, Aham. O é início uma... abrange um período longo e depois Exatamente. períodos mais curtos. Isso, porque quanto mais detalhada a história, mais capítulos são usados para se referir aos fatos. Aqui falando do chamado de Moisés, a ida ao Egito, as pragas, é muito mais detalhado essa parte, né? Aquilo que nós vamos ver agora não tem muitos detalhes realmente, são pontos Uhum. essenciais e necessários para nós entendermos o contexto, né? Sim. E daí na lição já de terça, avançando, nós temos a menção às... Quer falar mais alguma coisa da lição de Não segunda? podemos avançar. Na lição de terça vem falando a respeito das parteiras, porque teve um decreto. E quando a gente lê, né, um decreto de morte para matar criança, a gente já faz uma associação direta com Cristo, né? Com certeza. Tem essa tipologia e a gente tem que trabalhar aí também a fidelidade das parteiras, mesmo correndo o risco de serem mortas, elas foram fiéis a Deus, custasse o que custasse, porque elas entendiam também o desígnio de Deus para o seu povo. Mas esse paralelo ele é maravilhoso, né? Fala Com um pouco pra certeza. gente, Moço, que eu achei lindo. Antes da gente gravar, o Moço estava compartilhando aqui comigo algumas coisas que eu falei, Moço, tem que falar isso na lição, tal, que Na é verdade, se nós formos maravilhoso a gente comparar entender isso. Moisés com Jesus, a vida inteira de Moisés, nós vamos ver que é muito paralelo com a vida de Jesus. E já começa no próprio nascimento. Ele nasceu quando a sua nação estava sob um jugo de escravidão. Jesus nasceu, o povo de Israel era subjugado aos romanos, assim como aqui o povo era subjugado aos egípcios. Jesus nasceu e há um decreto de morte para as crianças. Por quê? Porque o rei, ele tem medo, no caso de Jesus, né? O rei tem medo de que venha a nascer um outro rei. E embora o faraó não soubesse que havia um libertador, o espírito de profecia fala que Lúcifer sabia que já estava para nascer um libertador. Uhum. Ele faz uma leitura, alguma coisa assim, e entende que Deus estava prestes a levantar um libertador. Estava escrito já que havia um libertador. E Sim. os pais de Moisés também tinham essa fé. Então, os pais de Jesus acreditavam que ele era o Messias, os pais de Moisés acreditavam que ele poderia ser o libertador. O rei no caso da época de Jesus, queria matar esse Herodes. libertador. Uhum. E Satanás aqui, como o principal chefe aqui do Egito também, ele queria matar Jesus. Uhum. E é interessante que quando Jesus... Só um detalhe, Satanás atrás e conduzindo toda a trama de Herodes, Exatamente. assim como conduzindo toda a trama daquele faraó, né? Exatamente. Uhum. E o que acontece a seguir é que Jesus, ele é salvo em uma terra estrangeira no Egito. Ele é levado para o Egito para fugir da ira de Herodes. E ele encontrou abrigo no Egito, assim como Moisés também. É muito interessante isso. Por mais que Moisés já estivesse na terra do Egito, eles estavam na terra de Gósen, mais afastada do resto. Tanto é que Ellen White fala que esse afastamento os fez ter uma cultura diferente. Ou seja, eles conseguiram manter em grande parte a sua identidade. Uhum. Mas Moisés teve que ser abandonado no rio, que o levou até o palácio da princesa de Faraó, para que ele então pudesse ser salvo ali também. Uhum. Então nós temos muita similaridade, muita coisa casando nessas duas histórias, né? É bem bonito e interessante isso mesmo. Amém, louvado seja Deus. Por isso que a gente entende essa questão da tipologia também. Moisés é um tipo tremendo de Cristo, né? E isso é muito significativo. E qual que foi o papel fundamental, então, das parteiras e por que elas são lembradas na história? Porque é interessante, né? Moisés poderia ter relatado e escrito aqui em Êxodo o nome do faraó. Uhum. Poderia ter colocado o nome dele, né? E ele era considerado, o faraó, um deus, ou filho dos deuses, de Osíris, de Ra e assim por Sim. diante. Mas ele oculta o nome do faraó, mas ele menciona o nome das parteiras, né? Sim. É Qual o interessante nome saber... delas, né? Sifrá e Poá. Sim, é interessante saber também um outro detalhe sobre a cultura e religião egípcias. Moisés viveu no Egito um tempo, então ele sabia muito. Na verdade, ele foi educado por uns 28 anos no Palácio da Princesa, que ele foi com aproximadamente 12 anos Sim, para verdade. ser educado. 28 anos. Então ficou 28 anos recebendo educação egípcia. Tem vários detalhes que ela vai te falar sobre isso. Mas os egípcios, eles tinham toda uma questão de vida pós-morte com relação ao nome. Ah, é verdade. Lembra? Eles achavam que quanto mais o nome deles fosse lembrado em vida, enquanto estivesse aqui,
Quanto mais gravado fosse Exatamente. escrito e tal. Tanto é que quando um outro faraó tinha uma inimizade com o anterior, ele saía apagando o nome dele de tudo quanto é coisa. Uhum. E então, mesmo que Moisés fosse um servo de Deus e não do Egito, se ele tivesse esse pensamento, ele não teria a mínima vontade de escrever o nome do faraó aqui também. E Deus não permitiria também escrever, porque, vamos ser sinceros, a única coisa que tornou esse faraó importante foi o problema que ele causou. Ele não teve nenhuma bênção, ele não trouxe nada assim de benéfico para o mundo, na verdade, né? Uhum. Então, Deus permite que seja registrado o nome dessas duas mulheres que desafiaram o homem mais poderoso do mundo na sua época. Uhum. Imagina só isso. Está escrito em Hebreus, na Galeria da Fé, tem nome de muitas pessoas, mas nós sabemos que nem todos estão ali, Aham. certo? Porque não caberia. O próprio Paulo fala no final, se eu fosse falar de todos, não haveria onde escrever. Não tinha espaço. Só que são citados os pais de Moisés. E fala assim que pela fé, eles esconderam o menino, diz exatamente com essas palavras, não temendo o mandado do rei. Ora, se eles estão na galeria da fé, por que esconderam o menino não temendo o mandado do rei? Será que essas mulheres não estão junto com eles lá também? Certamente. Uhum. Elas foram exatamente contra o mandado do rei. E Deus abençoou grandemente essas mulheres também aqui. Fala que a casa delas foi próspera, tiveram muitos filhos. Então, graças a elas, o povo de Israel continuou crescendo, na verdade. Aham. Até que o rei do Egito finalmente ficou tão irado que ele deu ordem para o Egito inteiro matar as crianças. Uhum. Extrapolando o seu exército, né? Exatamente. E assim, é interessante que no nosso contexto haverá também uma situação de leis de Deus, de leis de homens e humanas em conflito com as leis de Deus. E é o que os apóstolos falam, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A vontade de Deus ela vai se cumprir. E tem que ter esse povo fiel, custe o que custasse, ou custe o que custar em relação a nós. E esse contexto, imagina, a gente lê isso e lê apenas como uma história, mas se coloque no lugar dessas mulheres. Elas estavam colocando o pescoço Com certeza. delas, né? Então, é uma fé que elas demonstraram, uma fé de fidelidade a Deus, no papel que Deus chamou para que elas desempenhassem, e o cumprimento do papel que elas desempenharam permitiu o nascimento de Moisés, de outros, da multiplicação e do crescimento do povo e assim por diante. Com certeza. Então, o papel delas foi certamente muito, muito importante mesmo. O verso 17 mostra por que elas foram citadas ali por nome, né? As parteiras temiam a Deus. Aham, Elas temiam a Deus e não fizeram conforme o mandado do rei. exato. E aqui diz que quando o faraó viu que seu plano havia falhado, ele ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Eles deveriam jogá-los no rio Nilo, provavelmente como oferta a Hapi, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. A propósito, esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos apenas por serem judeus, porque isso depois, no decorrer da história até os nossos dias, nós temos relatos, né, de judeus sendo mortos porque eram judeus. Neste contexto, eles não eram Judeus. eu achei assim um pouco fora, mas Eram hebreus. eram hebreus. Semitas. Que a gente não fala de Semitas, antissemitismo. exato, semitas, né? Isso. Semitas, hebreus ou israelitas. Exatamente. Sim, mas tem esse contexto que eles foram mortos porque eles eram o que eles eram. Em si era isso, né? Mas é interessante esse nome do deus Nilo, Hapi, porque provavelmente esse era o primeiro nome de Moisés de um nome egípcio, né? Se a mãe adotiva de Moisés, ela era realmente uma egípcia e praticante da religião, o que é óbvio, ela faria como todos os outros faraós, ou a maioria deles, tinha um nome acompanhado do nome de um deus. Aham, Então, Tutmoses era filho de Tut, o aham, deus Tut. uhum, E tinha vários outros, né, com essa terminação e esse começo. uhum. E Moisés, ele aparece apenas com a terminação ali. Porque provavelmente depois ele mesmo preferiu ser chamado sem o nome daquele deus. Sim. Então ele poderia ser chamado Apenas filho Rapimose de antes. Hapi Moses, né? Exatamente. E ficaria até legal, não, claro que isso aqui é um pensamento totalmente meu, mas o nome do Deus foi tirado. E quando Moisés perguntou para Deus qual era o nome de Deus, Deus falou, eu sou o que eu sou. Também não falou o nome. Então Moisés ficou apenas filho dele. Então Aham, podemos dizer interessante. que Moisés se tornou o filho do Deus sem nome a partir dali. Né? Amém, amém, do grande eu sou. Exatamente. Amém.
Então essa é a lição das parteiras, lição de terça, lição tremenda para nós de fidelidade, de cumprimento dos desígnios e propósitos de Deus para a nossa vida. A gente já mencionou alguns aspectos do nascimento de Moisés, mas tem muito mais coisa aqui interessante, né? Moisés foi um desses bebês jogados ou lançados nas águas, né? Sim. Nas águas do Rio Nilo. Ele é colocado lá num cestinho de junco, a sua irmã Miriam o acompanha de longe, ele é encontrado então por Hatshepsut, que o encontra, ela já era princesa, né? Sim. E quando ela o encontra, Miriam se apresenta, né? Se voluntaria, olha, eu sei quem pode educar até ele chegar numa idade que possa ir para o palácio, mas na verdade ele acabou sendo educado pela própria mãe Joquebede, né? Sim. Então é interessante isso. Tanto é que a pergunta traz, né? Qual foi o papel da providência e proteção de Deus na história? Como eu falei no começo, não tinha como ser tudo por acaso. É verdade. Deus conduzindo ali. Deus conduzindo tudo. E olha só o que Ellen White fala aqui no Patriarcas e Profetas 243. A menina foi vigiando, Miriam foi vigiando, mas ela fala, e havia outros vigias. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus, e anjos invisíveis pairavam por sobre seu humilde lugar de descanso. Que lindo. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Ou seja, tudo foi encaminhado por Deus. Ela não estava ali por acaso, ele não foi levado até lá por acaso. E então nós vemos a partir dali, a menina estava lá, a Miriam ofereceu alguém para cuidar da criança. Perfeito, o que mais poderia dar certo, né? Com profunda gratidão foi que ela, a mãe, deu início à sua tarefa, agora sem perigos e feliz. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus. E é muito interessante notar o seguinte, pastor, que ela recebeu Moisés na melhor época para dar uma educação para o filho. Provavelmente, se Moisés tivesse sido educado os primeiros 12 anos no Egito, ele não estaria pronto para ser o libertador de Israel. É verdade. Mesmo que ele recebesse 28 anos de educação posterior. É verdade. Ellen White fala que os primeiros anos são os cruciais para a formação da mentalidade. E foram 12 anos que ele passou lá. Perfeito. A partir dali não tinha muito mais o que formar na cabeça da criança. O caráter dele, ou a educação que ele recebera da mãe já estava consolidada na mente dele. Exatamente. Ou seja, ele já sabia quem era Deus. Para ele não faria sentido os ídolos do Egito. E foi o que aconteceu. Ellen White nos refere aqui depois que durante o seu tempo de educação posterior lá no Egito, ele nunca se iludiu com aquele tipo de adoração. Para ser um futuro faraó, ele deveria entender e até participar dos cultos. Mas ela fala que ele se recusava a participar dos cultos. E ele também seria até considerado uma divindade, né? Com certeza. Com aproximadamente 12 anos foi levado de sua humilde choupana ao Palácio Real para a filha de Faraó e se tornou seu filho. Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. Tremendo. Então, o poder e a importância aqui da educação que a mãe dá aos filhos é muito ressaltado. Tem muito texto no Espírito de Profecia que coloca a mãe como o principal trabalho que existe justamente por criar filhos. Um homem não existe sem uma mãe antes. O tamanho do homem depende da sua mãe. Esse é o ponto. Isso é real. Tanto é que grandes homens, bons ou maus, a mãe é mencionada na Bíblia. A mãe de cada um deles justamente porque se entendia que aquilo que o filho era é aquilo que ele havia recebido. Era um reflexo da educação que a mãe tinha dado. Exatamente. Então nós vemos aqui no caso da mãe de Moisés que ela fez um trabalho excepcional e entrou para a galeria da fé. Tremendo. Hebreus 11, pela sua fidelidade, né? E aqui, só repetindo essa mesma ideia, especialmente durante os primeiros anos recai sobre a mãe a responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente, em desenvolvimento, permanecerão com eles por toda a vida. Por isso está escrito, ensina a criança no caminho que deve andar, não o velho. Sim. Porque quando for velho, mesmo, vamos supor que ele se desvie em certo sentido, a mente dele não permite. Tanto é que, por exemplo, tem uma obreira aqui no nosso meio, tem um filho desviado dos caminhos do Senhor. E ele esteve aqui um tempo atrás e ele comentou que ele tenta encontrar maneiras de mostrar para a consciência dele que a mãe dele está errada, mas ele não consegue. Tá escrito ali e ele não consegue tirar da consciência, né? A mente não, a consciência não abandona esse jovem, né? Sabe o que eu achei lindo você falar isso? Porque lá em Deuteronômio 6, em que Deus ele apresenta a metodologia da verdadeira educação, que é andando,
ao se deitar, ao se levantar, ao trabalhar, ao fazer qualquer coisa, você inculcará as palavras da lei na mente do filho. Para nós entendermos que na base da verdadeira educação está a palavra de Deus. E ali a palavra inculcar é a mesma palavra que eu posso usar no original, no sentido de um escultor martelando, esculpindo uma imagem, uma estátua. Uma imagem não fala um ídolo, né? Mas uma escultura, melhor dizendo. Então a mãe, ela tá ali, martelando, talhando na mente, para que a mente da criança, o caráter da criança, reflita a lei de Deus, reflita a vontade de Deus. Exatamente. Por isso que ele, na maioridade, já ele não consegue tirar, porque está talhado, está esculpido na mente dele a vontade de Deus. É como se a mãe estivesse modelando o barro mole. Quando ele está adulto, ele já moldando endureceu. A madeira verde, virgem. Quando já endureceu e ficou mais velho, aquela forma é o que vai ser. Não tem para onde fugir, né? Por mais que ele tente, talvez, dependendo do jovem, como é esse caso. Eu fico impressionado, né? O grande feito de Moisés, libertador do povo. O grande feito de Joquebede, educar o libertador do povo. Então, quem foi maior, Moisés ou Joquebede? Pois é. E a providência de Deus, como é a pergunta da lição, né? Ela foi incrível, porque tudo que Satanás tentou fazer serviu para o propósito de Deus e não para o dele. Olha só, o mesmo decreto que condenava as crianças hebreias à morte foi superiormente encaminhado por Deus de modo a favorecer o ensino e a educação do futuro chefe do seu povo. Agora ele tinha proteção, ninguém ia mais ameaçar de matar ele. E no fim ele ia ser educado também, embora no Egito ele aprendeu muita coisa desnecessária, ele também aprendeu algumas coisas que com certeza foram úteis para ele durante sua vida depois. Elas não o prepararam para ser o libertador do povo de Israel. Mas certamente nem tudo que ele aprendeu lá foi 100% inútil. Era um povo muito estudioso e conhecido, né? Então... É verdade. Eu fiquei pensando assim esses dias, moço, uma coisa que é uma lição para nós, né? Joquebede se sacrificou no sentido do tempo, da vida, para educar os filhos. E ela cumpriu fielmente o seu papel. Moisés, com 12 anos, vai para o palácio, fica lá 28 anos. Ele entende o chamado de Deus na vida dele para ele ser o libertador, e ele tenta fazer isso com as próprias mãos ao matar um egípcio, e ele foge. Na fuga, nesses 40 anos agora, nesse segundo período de 40 anos, porque ele foge com 40 anos e agora tem um segundo período de 40 anos que ele está no deserto lá de Midian, lá com Jetro e etc. Provavelmente nesse segundo período de 40 anos, Joquebede morre. Hatshepsut também morre nesse período. Tanto a sua mãe hebreia como a sua mãe egípcia adotiva, elas morrem nesse período. E eu fico pensando assim em relação a Joquebede. Ela morreu, se nós entendermos, de uma certa forma frustrada. Verdade, sem ver o fruto do seu trabalho. Sem ver o fruto do trabalho. Mas agora imagina Joquebede ressuscitando. E se deparando com Moisés, que foi aquele que abriu a porta da Nova Jerusalém para Jesus entrar depois da ressurreição. Não é à toa que está escrito que vai ter muitas surpresas no céu, né? Exato. Então, a aplicação que eu faço pode ser que você não veja hoje os frutos daquilo que você tem semeado. Quer seja nesse tópico educação que a gente está trabalhando, ou em qualquer outro tópico que seja para Deus, você não veja os frutos aqui agora. Foi assim com muitos reformadores. Eles não viram os frutos. Mas depois que morreram, as pessoas que foram influenciadas sentiram saudade, começaram a ver os frutos daquilo que eles haviam semeado. O próprio Moisés, ele caminhou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, e quantas pessoas no final supostamente tinham entendido tudo e abraçado a causa? Josué e Caleb. Imagina, e ele morreu... E não viu na vida dele o cumprimento. Né? Exatamente. Ele foi encaminhado para a morte, ele teve uma visão de tudo que aconteceria no futuro, mas justamente foi isso. Ele viveu a vida inteira dele para libertar um povo do que no final só 2 iam entender o que estava acontecendo de verdade, né? Isso é muito tremendo. Ou seja, não se desanime como pai, como mãe, se você se dedicou, educou o seu filho nos caminhos de Deus, se hoje ele está desviado, continue em oração por ele. Pode ser que você seja chamado por Deus para descansar antes de ver o que esse seu filho pode se tornar nas mãos de Deus. Confie. Assim como Joquebede, eu creio que será salvo, a Bíblia não fala nada a respeito disso, né?
mas pela fidelidade dela a gente O fato entende. dela estar lá no livro de Hebreus, eu creio que é um É um bom indício, né? Dessa fé. Ela vai ficar assim extasiada, né? Quando estudar a história do seu filho, quem foi Moisés e o que ele fez. E louvado seja Deus por isso. Amém. Tem um outro tópico também que é tratado ainda nessa lição, que é o fato da própria educação de Moisés no Egito também, né? Ah, sim, é verdade. Que é mencionado ali. Ele, como eu disse, ele aprendeu muita coisa que seria útil, mas ao mesmo tempo ele também aprendeu muita coisa que seria inútil, que não ajudaria a cumprir a sua missão, certo? Ele, inclusive, foi tentado, né? Não que ele sentiu inclinação, mas ele foi meio que pressionado. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Pelas leis do Egito, todos os que ocupavam o trono dos faraós deviam fazer-se membros da casta sacerdotal. E Moisés, como herdeiro presumível, deveria iniciar-se nos mistérios da religião nacional. Este dever foi confiado aos sacerdotes, mas ao mesmo tempo em que ele era um estudante ardoroso e incansável, não pôde ser induzido a participar do culto aos deuses. E aí fala que foi ameaçado com a perda da coroa, e advertiu-se-lhe de que seria repudiado pela princesa caso persistisse em sua adesão à fé hebreia. Mas ele foi inabalável em sua decisão de não prestar homenagem a não ser ao único Deus. E os sacerdotes pensavam que com o tempo ele ia mudar de ideia. Ele ia ceder e tal, né? Mas isso nunca aconteceu. Amém, amém, Nunca louvado aconteceu. seja Deus. E tem um tópico aqui de Hebreus 11, né, que expressa isso, Hebreus 11. Exatamente. Quer ler para nós? Você Vamos ver, chegou a sim. anotar? Acho que é um Sim, texto isso aqui já até entrou fabuloso, na né? lição de quinta-feira, Aham. esse texto, porque justamente ele faz a pergunta dos fatos que ocorreram, que rapidamente mudaram toda a direção da vida de Moisés. Aham. O que levou Moisés a tomar a atitude que ele tomou? Uhum. Certo? Vamos lá, vamos ler primeiramente aqui, tá conectado com o que eu acabei de ler, né? Uhum. Hebreus 11, 24 a 26. E só um detalhe para não passar enquanto o Moses abre, que a gente já mencionou que ele foi pro palácio na expectativa de que ele se tornasse o próximo faraó. Exatamente. Essa era a expectativa. Ele recebeu uma educação real, né? Real, não de verdadeira, mas no sentido de realeza mesmo. Uhum. Sim, mas, apesar disso, pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tremendo. Uhum. Ou seja, isso aqui está em total acordo com o que Ellen White falou. Ele não tomou as atitudes necessárias que fariam ele realmente ser Hebreus 11, o 24. filho da filha de Faraó. Ele não estava tendo a atitude de filho da filha de Faraó. Uhum. Ele foi criado ali, mas não era o que ele tinha na mente. E escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Nossa, que texto Isso aqui é muito fabuloso, forte. tremendo mesmo. Muito forte. Ele, 28 anos numa influência maligna pagã ali, ele manteve na mente isso, e está escrito aqui também que Moisés foi instruído, na verdade, algumas pessoas do povo hebreu foram instruídas de que o libertador estaria entre eles já. E Moisés também foi instruído pelos anjos de que ele ia ser o libertador. Uhum. E ele abraçou essa responsabilidade de maneira veemente. Uhum. Tanto é que assim que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, o que aconteceu foi que ele foi lá e precipitadamente pensou, agora é a hora, vamos... Agora eu vou me revelar, né? Agora a gente vai libertar esse povo. E aí ele vai lá e mata o egípcio. E uma coisa é certa, ele aprendeu duas coisas com isso. Certo? Ele aprendeu duas coisas. Uma está em Atos 7:25. Vamos abrir lá. Uhum. Moisés, ele já tinha entendido o seu chamado e ia cumprir. Ellen White fala que ele estava, olha, ele se mostrar agora pronto para sustentar a causa de seu povo. Certo? Uhum. Atos 7:25 diz o quê? Lê pra gente, pastor. E ele, Moisés, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois? Moisés vê dois hebreus lutando um contra o outro e vai, mas por que vocês estão lutando? A primeira coisa que o hebreu faz é tipo assim, aí, denunciar ele. Quem é você? Você matou um egípcio? Exatamente, ou seja, os hebreus não estavam prontos para a liberdade. Se eles tivessem entendido, talvez eles tivessem se levantado e falaram, olha, o libertador realmente veio, já começou, vamos... É Moisés, vão apoiá-lo. Exatamente. O resto do texto aqui diz
que ele esperava vê-los levantar-se a fim de recuperar sua liberdade. Uhum. Ele achou que o povo ia fazer isso. Uhum. E, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Ainda não estavam preparados para a liberdade, Ellen White fala isso. Uhum. A primeira coisa que ele aprendeu foi isso. O povo ainda não estava pronto. Segunda coisa que ele aprendeu, que ele ainda não conhecia o método de Deus para ser um libertador. Uhum. Qual era o método de Deus? Aqui, ó, página 247, parágrafo 3. Matando o Egito. Só fala o livro qual que é? Patriarcas. Patriarcas e Profetas. Uhum. Matando o egípcio, Moisés caíra no mesmo erro tantas vezes cometido por seus pais. Abraão. O jeitinho humano, né? Exatamente. De tentar... Abraão, Jacó. Jacó, pelo engano, tentando conseguir a herança que foi prometida por Deus. Abraão casando com uma mulher que não era sua para ter um filho que Deus lhe daria. Uhum. Tomando atitudes que Deus deveria tomar. De tomar nas próprias mãos a obra que Deus prometeria fazer. Então, isso foi uma das coisas que Moisés teve que aprender. E assim, Deus usou a situação. Moisés viu que estava sendo perseguido ali agora pelo próprio faraó. O faraó queria matar Moisés, ele fugiu. Aparentemente, diante de Moisés, como assim? Não vou ser libertador de nada. Uhum. Fugi, fui expulso. Fui pro meio do nada. No meio do deserto, fazer o que Exato. aqui? O próprio povo, supostamente, quem acreditava que haveria o libertador, Moisés sumiu e agora vamos... E se acomodaram ali como escravos e ficaram ali. Uhum. Deus usou a situação? Usou, porque ele precisava que Moisés fosse para aquele lugar. Uhum. As lições que Moisés aprenderia ali seriam Cruciais. Exatamente, né? essenciais. Através desse erro, Moisés sairia imediatamente e iria para a verdadeira escola dele. Uhum. E lá, eu não vou ler tudo aqui, né, mas Ellen White fala que ele deveria aprender, primeiro, a confiar nas promessas de Deus. Era uma coisa que ele não sabia ainda fazer. Outro, ele deveria ter paciência. Cuidando de ovelhas, né? Exatamente. No deserto, no 40 anos ali. campo. Outra influência sobre ele, tanto da natureza como das impressões que ele tinha, do relacionamento dele com Deus. Isso é Exatamente. confiar nas promessas Confiar de nas Deus. promessas de Deus, paciência e abnegação. Tudo isso ele iria precisar muito depois. Tanto é que mais para frente lá, já em Números, eu não me lembro o capítulo, Ellen White fala que Moisés era muito feliz quando ele cuidava das suas ovelhas. Quietinho lá na montanha. Ele preferia as ovelhas, né? Tipo, por ele teria ficado Ele teria lá. ficado lá. Né? Nós vemos isso no chamado, que ele relutou em obedecer o chamado depois, o segundo chamado. Né? Sim, sim. Mas o fato é que ele precisava desenvolver paciência para lidar com o povo rebelde e duro e abnegação. Uhum. Ele precisava estar disposto a se esvaziar e se colocar diante de um Deus irado para que Deus não destruísse o povo. Uhum. Abnegação. Outro, ele deveria aprender a controlar as suas paixões. Uhum. Imagina Moisés explosivo. Não ia durar a primeira Não ia durar a controvérsia que teve. Mas os 40 anos prepararam ele para ser conhecido como o homem mais manso. E quando a gente fala de paixão, não tem nada a ver assim no aspecto de romance. Essa expressão paixão, ela tem a ver assim com as inclinações da carne. Então, com a ira, com o descontrole, com a Exatamente. raiva, com qualquer coisa, com a tristeza, com qualquer situação que o levasse a um descontrole e não deixasse a vazão, na verdade, do espírito, né? O fruto do espírito dominar as obras da carne. Né? Exatamente. Eu diria que esse tempo de Moisés no deserto também foi um tipo dos 40 dias de Jesus no... Sim, no deserto também, com certeza. Porque foi prévio à sua missão. E Moisés esteve ali, logo depois dos 40 anos ele foi para a sua missão também. Uhum. Então isso é um outro paralelo interessante, mas o último ponto, que esse eu quero ler direto daqui do Espírito de Profecia, 2 pontos. Antes que pudesse governar sabiamente, deveria ser ensinado a obedecer. Seu coração devia estar completamente em harmonia com Deus. Amém. Completamente. Deus não poderia usar um homem que tivesse meio inclinado para as coisas de Deus. Esse homem deveria ter o coração completamente em harmonia com Deus e, pela própria experiência, devia estar preparado para exercer um cuidado paternal sobre todos que necessitassem do seu auxílio. Essa lição ela é muito significativa porque todos nós exercemos, de certa forma, um cargo de liderança, né? Como pai, como um empresário, enfim, como um diretor de algum instituto. Você, em relação aos seus amigos, às vezes tem um perfil mais de liderança. Olha só as características de um líder, né? Com certeza. Não é aquele que domina pela imposição, mas é aquele que domina
pelo amor, pela obra do Espírito, pelo controlar as paixões, por aquele que está em harmonia com a vontade de Deus. Exatamente. Lindo, lindo ensinamento esse. E Muito Ellen White coloca significativo. que essa questão dele estar em total harmonia com Deus é porque o povo ia conhecer de Deus aquilo que Moisés lhes passasse. Ele deveria estar apto a passar exatamente a vontade de Deus. Quando nós não temos total harmonia com Deus, existe o risco de nós passarmos um pouco de Deus e um pouco de nós. É verdade. Só que alguém que está em total harmonia com Deus, ele só poderia ensinar o povo a vontade de Deus. E por isso ele precisava de toda essa preparação. Foram 40 anos, mas para o tamanho da missão dele com aquele povo, não podia ser menos do que isso também. É verdade. Olha, você está falando aqui, moço, eu acredito que você em casa também, Deus esteja falando poderosamente ao seu coração. Deus está falando aqui agora, de verdade, ao meu coração como pai. Que imagem que eu estou refletindo para o meu filho, né? O que Deus ele está vendo em mim. Porque o povo olharia a imagem de Deus através de Moisés, né? O caráter de Deus através da liderança de Moisés. O próprio fato do povo ser um povo muito voltado a visual, um povo visual, isso também é uma ilustração das crianças. Você não consegue explicar, elas não conseguem, como é que nós podemos falar, abstrair da mesma maneira Não tem que uma nós. mente abstrata, né? Exatamente. Então elas só replicam a realidade que elas veem. O caso do povo de Israel, eles não eram capazes de seguir algo diferente do que aquilo que eles viam. Tanto é que em vários momentos parece que eles se referem a Moisés e Deus como se fosse a mesma coisa. E no sentido pejorativo, porque eles estavam reclamando. Sim, sim. Ou seja, aquilo que eles viam em Moisés era aquilo que mantinha o povo ainda na linha. E de vez em quando Deus tinha que lembrar eles que era ele o pai deles. Né? Mas, como nós vimos aqui, a preparação para liderar é uma coisa muito essencial, séria e essencial. E que Deus usou realmente para que Moisés se tornasse o homem que se tornou e libertasse. A ponto de Moisés se tornar o homem mais manso da terra. Imagina? Olha que contraste, né? O homem mais manso da terra. E quem mais poderia estar com o povo mais rebelde da terra? Tem que ser o homem mais manso. Se você lê a história, especialmente o livro de Números, não é qualquer ser humano que suporta uma carga daquela. O próprio Moisés, em certo momento, ele falava: Senhor, eu dei a luz a este povo para que eu tenha que carregar um povo tão rebelde. Depois Deus ainda fala com ele, ele se anima outra vez e continua no seu trabalho. Né? Mas mesmo assim, Moisés desenvolveu tanto desse cuidado paternal que no final, quando ele teve que ir morrer e deixar o povo, ele sentiu o aperto no coração, Ellen White fala. Ele olhava para trás para o povo que ele tinha guiado, mesmo com as dificuldades até ali, ele não conseguia se separar facilmente. Sim. E a empatia de Moisés para com o povo, né, de tal forma que tem aquele contexto em que ele fala: se for para acabar com esse povo, risca o meu nome também do livro da vida. Ou seja, mesmo um povo rebelde, quanto amor Moisés tinha. Ele estava de fato refletindo o caráter de Deus àquela nação. Louvado seja Deus. Sim. Então a gente pode finalizar aqui a lição de quinta, moço, falando desses 3 períodos da vida de Moisés, 3 períodos de 40 anos. Então como que seria isso? 40 anos no Egito, depois 40 anos de preparação na 40 anos de preparação e daí 40 anos em que de trabalho, de ministério, podemos dizer. Do ministério aí de Moisés. Exatamente. Então, quantas lições maravilhosas. E desses, o mais agradável, isso é interessante. Se você pergunta a jovens que estão em escolas missionárias, por exemplo, muitos deles vão dizer, pelo menos foi assim comigo, quando eu participei de uma, que o melhor período da minha vida foi aquele. E Moisés poderia dizer com certeza que o melhor período da vida dele foi na preparação. Foi na preparação. Só que a preparação... Eu lembro do teológico também lá no NASP. Não é foi muito bom, com certeza. Só que, ao mesmo tempo, a realidade vem também depois e a gente precisa estar consciente de que se nós estamos nos preparando é para fazer alguma coisa. É verdade. E Moisés fez isso de uma maneira extraordinária. Sim. Ellen White diz que nunca mais se levantou um homem como Moisés. Tremendo mesmo. Ser Jesus depois. Sim, sim, né? Que é o cabeça aí de toda a humanidade. Se você está curtindo essa recapitulação, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais também, se inscreve aí no canal e vamos juntos, essa lição está maravilhosa. Moses, palavras finais, estamos aí na sexta-feira, que traz alguns textos, né, do Patriarcas e Profetas. Deixe aqui alguma palavra final para aquele que está nos acompanhando, uma lição espiritual que não tenha conseguido, quem sabe, ainda trabalhar. Vamos finalizar, então, a lição e a recapitulação. Na verdade, tem muitas lições, desde o começo até o final, né, dessa lição sobre a vida de Moisés.
Mas só neste começo, a primeira coisa que eu diria é que nós, primeiro, podemos ter a certeza de que as dificuldades não são indício da ausência de Deus, Uhum. certo? Primeiro ponto. Segundo, a nossa confiança não deve ser abalada por estar em um ambiente que não é propício, assim como não aconteceu com Moisés. Uhum. Nós estamos em um mundo cheio de pecado, cheio de atrativos para o mal, mas nós podemos nos apegar àquilo que é realmente importante para a nossa vida e, no final, eu diria para nós observarmos um pouco e nos atentarmos à pergunta para a reflexão de quinta também, que Uhum. fica no final da lição, que é a seguinte: quanta coisa inútil a gente tem se dedicado a aprender? Uhum. Né? E agora eu me dirijo a jovens aqui que Sim, é talvez estejam verdade. assistindo. Uhum. Recentemente eu ouvi alguém contando um testemunho de uma jovem que foi chamada para entrar, foi a própria jovem contando seu testemunho, ela estava nos SEVs, Uhum. que foi chamada para ir para lá, ofereceram, mas ela pensou, nossa, mas eu vou parar de estudar, eu vou aprender o que lá, vou Fazer parar o que minha vida, lá, vou travar Uhum. minha vida, tipo, vou atrasar a minha vida. Mas, na verdade, irmãos, o nosso chamado como filhos de Deus é para nós sermos missionários. Todos somos. Você pode não trabalhar em tempo integral com isso, mas a nossa preparação tem que ter total ligação com isso para que nós cumpramos o nosso dever nessa vida. Porque no fim, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Tudo que a gente possa estudar, querer acumular aqui, conseguir, nada disso vai cumprir e vai preencher o vazio que nós temos. É verdade. A única coisa que nos faz sentir completos é seguir o chamado de Deus para nós. E foi isso que esse homem Moisés fez. E mesmo com todo o seu sofrimento na vida, no fim ele descansou e tem uma recompensa Eterna. de glória. Ele teve ainda nesta vida e, na verdade, ele está vivo, né? Uhum. Moisés foi ressuscitado. Então Uhum. ele está no céu aguardando a nós, que nós cumpramos a Uhum. nossa parte, libertando o povo que Deus põe na nossa mão da escravidão do pecado. Amém. Louvado seja Deus. Moço, muito obrigado pela sua participação. Foi, assim, fundamental para a honra e glória de Deus. Amém. E eu quero terminar com uma frase de nós não usarmos o jeitinho humano, de nós deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. Porque Amém. toda vez que a gente quer ajudar a Deus, a gente atrapalha. Eu já experimentei muito na minha vida, com certeza o Moses também, você também. Deixe Deus ser Deus. Tenha paciência, deixe Deus agir, resolver os problemas insolúveis, né, da sua vida. Deixe que Deus ele resolva. Ore a Deus, se prepare para a batalha, permita que ele te torne, assim como tornou Moisés, um homem, uma mulher que seja manso, que sirva, que reflita o caráter de Deus, e certamente Deus, no seu tempo, com seus métodos, ele vai colocar tudo em ordem, tudo no seu devido lugar. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, no término, no final desta lição. Tire todas essas lições para o seu coração, pratique durante esta semana e eu creio que sua vida será cada dia mais uma grande bênção. Moses, despeça-nos agora com uma oração. Vamos falar com Deus, sendo possível, feche os seus olhos, vamos orar. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, nós estamos diante de Ti, Pai, como servos, como filhos. Nós Te agradecemos porque o Senhor já tem oferecido para nós a libertação deste Egito, que é este mundo cheio de pecado, da nossa própria natureza, dos nossos pecados. E, Pai, nós pedimos que se há algo em nós que ainda não foi 100% liberto, que o Senhor seja o libertador. Amém. Nos livrando de nossas inclinações, pecados ocultos, dificuldades, tentações, e nos ajudando, Pai, a refletir o seu caráter. Depois disso, pedimos que nos guie também para ajudar aos que estão ao nosso redor, sendo reflexos de Cristo para eles e sendo talvez a Bíblia que muitos deles irão ler. Que o Senhor possa nos usar poderosamente, nós rogamos a nós e os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você na presença de Deus. Muito obrigado por estar aqui no Lições para a Eternidade. E aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal e recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.